Olá, ouvinte do Leitura com Afeto, o seu podcast afetuoso quinzenal. Eu sou a Marilane Freitas e hoje trago para vocês um texto da escritora Cláudia Vecchi Annunziato, cujo título é Guarda-roupa. E esse texto ele foi tirado de uma coletânea chamada Um Teto Todo Nosso, narrativas curtas. E ele vai dizer assim: era mulher feita, mas antes de dormir, certificava-se de que as portas do guarda-roupa estivessem bem fechadas. Tinha receio dos monstros que habitavam em seus interiores. Ao longo da vida, mudou de casa com ele, desde a infância, passando pelo armário de estudante até os móveis planejados no apartamento todo mobiliado a seu gosto. Mantinha as portas do guarda-roupa sempre bem fechadas, para ter a certeza de passar uma noite tranquila. No fundo, sabia que pela quantidade de roupas e pela bagunça dos adereços, o monstro deveria ser minusculamente franzino para caber nas frestas. Mas naquela manhã de sábado, acordou destemida. Parou na frente da porta e, num movimento brusco, meteu o braço no meio das roupas e foi se esticando como se não tivesse fim, até que alcançou algo pegajoso, frio e cadavérico. Puxou para fora com toda a força e, bruscamente, viu que seu monstro estava ali. Os olhos sombrios estavam assustadoramente perplexos com o fato de estar fora do guarda-roupa. Com a voz trêmula e gélida, ele perguntou: por que demorou tanto tempo? Confusa, soltou o braço do monstro, sentindo-se invasiva. Ele não fugiu, ficou ali como se interferisse, que só assim, se mantendo estático e visível, ela teria coragem de mudar. Desconcertada e olhando-o no fundo dos olhos, desconversa: quer tomar um café? Sim, obrigado. E foram juntos para a cozinha. Ela calmamente passou um café, colocou as suas melhores xícaras e se sentou na frente dele. Açúcar? Sim, obrigado. Tomaram um café em silêncio, entre olhares cada vez menos constrangidos, até que o monstro rompe o silêncio. Posso ir agora? Tem que ir. Nunca pensei em viver sem você. Esse texto, ele nos traz muitas reflexões, né? Quando a gente começa a ouvir a leitura dele, é interessante que ele destaca era mulher feita, né? E ele apresenta o guarda-roupa como um companheiro, né, da vida dela, que a acompanha durante toda essa sua trajetória de vida. E aí um belo dia, né, uma manhã de sábado, eu acho que isso é bem emblemático, uma manhã de sábado que é um fim de semana, né, um dia que ela talvez estivesse mais relaxada, ela toma coragem, né? Toma coragem e puxa esse monstro de dentro do guarda-roupa. E a partir daí, ela e ele entram nessa conexão, né? Um conversando com o outro, ali como se ela estivesse realmente enfrentando e ao mesmo tempo interagindo, muito relaxada ali, né, com o monstro que estava ali já há muitos anos, né? E a parte mais interessante que eu vi no texto é quando ela começa a tomar café, né, com ele. E a ideia que eu sinto, que eu tenho, ao trazer esse medo, né, esse monstro que estava no guarda-roupa para próximo dela, ela consegue
visualizar melhor, né? E ter até uma amizade ali com aquele, com aquele monstro. Que para ela não chega, acho que a ser um monstro, né? Porque você não percebe em nenhum momento uma repulsa ou nada, até porque é perceptível que ela já convivia com ele, né, há muito tempo. E quantas vezes nós mesmas criamos esses monstros na nossa cabeça, né? E muitas vezes esse monstro ele se torna tão grandioso, tão problemático na nossa mente e no fundo, na realidade, ele não é tudo aquilo, né? Tanto que ela traz. Então, esse texto, né, me levou a essa reflexão do quanto nós precisamos trazer à tona, né, a verdade desses medos, desses monstros, né, que a gente cria e que muitas vezes nos impedem de chegar a lugares que nós precisamos estar, né, que nós merecemos estar. Então, trazer o monstro assim para tomar um café, sabe, e resolver a questão é necessário para que a gente possa avançar, né, em muitos aspectos, às vezes, da nossa vida, né? E assim, eu achei que a autora ela consegue trazer a reflexão, né, dos traumas da nossa infância, né, desse guarda-roupa que a gente vai carregando aí ao longo da vida e não consegue se desfazer dele, né? Mas o quanto é importante e necessário a gente ter essa coragem, né, de se desfazer dessas bagagens, dessas coisas que de repente já não cabem mais na nossa vida, que nos prendem a um passado e que não permitem que a gente avance, né, no nosso autoconhecimento, no nosso autocuidado. Então, eu espero que esse texto tenha tocado, né, a cada um de vocês, que possa ter trazido muitas reflexões. E se você gostou, né, se você tem algum comentário para fazer sobre esse texto, você pode comentar nas nossas redes sociais, né, nos nossos canais de comunicação, que é o Instagram, o Spotify e o YouTube. Nós teremos o maior prazer em ler o seu comentário, né, e saber o que você achou desse episódio. E aí eu fico, né, termino por aqui e desejo um grande abraço afetuoso e até o próximo episódio.